Beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que já estão conectados aí conosco. Eu sou o professor Técio Câmara. Olha aqui, ó. Olha aqui. Deixa aí, Yara. Isso. Tá aqui. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Hoje nós temos uma quantidade boa de polos que estão conectados conosco. Cajueiro da Praia. Olha aí. A galera de Cajueiro da Praia fazendo inveja aí na gente, rapaz. Faça isso não, rapaz. Por que você está fazendo inveja, rapaz? Cajueiro da Praia. Galera de Cajueiro da Praia. Se aqui tá bom, né? Tá até hoje. Não sei por quê. Eu acho que hoje foi porque a Iracema deve ter trazido algum lanche, por isso choveu. Ou vai chover. Já, tá até bonito para chover. O lanchezinho tava mais ou menos hoje, dava para comer. Se hoje, aqui em Teresina tá assim, imagina como é que não tá lá em Cajueiro da Praia, deve estar uma delícia, cara. Campinas do Piauí. Campinas do Piauí 22, Campinas do Piauí 4, Hugo Napoleão 4, Ribeiro Gonçalves 7, São Francisco do Piauí 1, e São Francisco do Piauí 3. Forte abraço a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula de biologia aqui pelo canal Educação. Aquela galera que está pelo YouTube, que está aí via chat do YouTube, por favor, se manifeste, fale agora ou cale-se para sempre. Pessoal, já é quinta, você sabe. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Ei! Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eita, Rosinha, olha aí. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Ei. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Rapaz, Rosinha, tu te acalma, que hoje ainda é quinta-feira, rapaz. Calma. E esse final de semana nós teremos revisão do Pré-ENEM SEDUC. Amanhã em Esperantina, sábado, dia 5 em Barras e domingo, dia 6 em Altos, capital da Manga, né? Então, se você é de algum dessas GREs, né? Dessas gerências regionais de educação, por favor, participe, compareça à nossa revisão, tá bom? O Enem já tá aí, né, gente? O Enem já tá aí. Galera, vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Hoje, 3 de novembro, tá aí. Saúde ambiental, nós vamos tratar um pouco sobre doenças, avaliar notícias que relacionam o reaparecimento de algumas doenças que foram erradicadas, tá? E relacionar as ações humanas que levaram a esse ocorrido. Gente, na verdade, nós temos várias razões para isso acontecer. Tá certo? Mas para eu poder tratar com vocês um pouco sobre isso, até porque as doenças que foram praticamente erradicadas, né? Elas são doenças causadas por vírus, né?
na maioria das vezes. Então, já que é assim, nós vamos tratar aqui, inicialmente, para a gente poder fazer vamos dizer, um início bem legal, não ter problemas, entender de onde parte todos esses vírus. Então, caracterização dos vírus. Esse é o grande detalhe. Vamos começar, gente? Vamos lá? Então, a primeira característica que eu trago para vocês é o fato de serem acelulares. O fato de serem acelulares. São organismos acelulares. Professor, o que quer dizer isso daí? Gente, apresentar célula é uma característica de todos os seres vivos. Apresentar célula é uma característica de todos os seres vivos. Ou seja, para eu poder dizer que é um ser vivo, eu tenho que dizer o seguinte, que uma dessas características são formados por células. Beleza? São organismos formados por células. Então, assim, todo ser vivo é celular. Todo ser vivo é formado por célula. Entretanto, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, por conseguinte, os vírus não têm células. Os vírus são acelulares. E, portanto, se não apresentam células, eu não posso colocar no grupo, não é, de um ser vivo. Espera aí, professor, calma aí. O que eu estou querendo dizer para você, galera, é que eu só posso dizer que um ser vivo, que um vírus, desculpa, é considerado um ser vivo se ele apresentar as chamadas características gerais dos seres vivos. Se nós estamos falando de um organismo que não apresenta vida, que não apresenta nenhuma dessas características, eu não posso enquadrá-lo como sendo um ser vivo. Não posso. Então, acelulares, vírus é desprovido, vírus é destituído de célula. Vírus não tem célula. Beleza? Vírus não tem célula. Vírus não é formado por célula. Pronto. Ponto. Encerrou. Então, a primeira característica do vírus, não tem célula. Beleza? Segunda característica dos vírus, acompanha comigo. São parasitas intracelulares obrigatórios. Opa! O que quer dizer isso daí, professor? Porque essa nomenclatura aí é bonita demais. São parasitas intracelulares obrigatórios. Meu Deus do céu! O que é isso? O que é isso? Vou fazer que nem minha filha. Minha filha diz assim: meu Deus do céu, pai, o que é isso? Ela fica preocupada quando pergunta uma coisa que ela não sabe o que é. Então, o que é parasita intracelular obrigatório? Quer dizer que os os vírus, melhor dizendo, obrigatoriamente parasitam células. São parasitas de células. Isso é o que quer dizer parasita intracelular obrigatório. Tá certo? É isso que quer dizer. Todo vírus parasita, para poder sobreviver, né?
parasita uma célula. Todo vírus. Ele só manifesta a função de ser vivo dentro da célula. Do contrário, ele não manifesta ser vivo. Ou característica de ser vivo. Tá certo? Tranquilo, tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Então, o segundo ponto, parasita intracelular obrigatório. Essa é a razão pela qual, gente, quando a gente utiliza, vamos dizer, a nomenclatura de parasita intracelular, a gente utiliza isso aqui lá na biotecnologia. O nome parasita intracelular obrigatório quer dizer o quê? Quer dizer que parasita células. Parasita células. E lá na biotecnologia, muitas vezes, a gente precisa de um vetor para poder levar aquele material genético modificado. Precisa de um vetor, às vezes. É um parasita intracelular obrigatório. A gente utiliza os vírus. Tá bom? São as menores entidades biológicas. Professor, por que o senhor está falando entidades biológicas? Galera, porque uma coisa é biológico, a outra é químico. Por exemplo, os PPLO, Pleuropluri-like organismo, PPLO são estruturas químicas, não chega a ser biológico. Não chega a ser biológico, gente. É químico. Tá certo? Então, nesse caso, a gente chama de estruturas químicas e não biológicas. Mas o vírus não. O vírus é biológico mesmo. O vírus é biológico mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Possuem uma ou mais moléculas de RNA ou DNA. Gente, antigamente, a gente dizia assim, ou tem RNA, ou tem DNA. Os dois, não. Os dois, não. Ou é DNA ou é RNA. Beleza? Nunca os dois. Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Então, quando a gente trabalha essa parte de material genético, normalmente a imensa maioria dos vírus, quase que a totalidade, possui ou DNA ou RNA. Não os dois. Belezinha? Show de bola, lindo e maravilhoso. Beleza. Então, DNA ou RNA. Professor, quer dizer, o senhor está querendo dizer que tem vírus de DNA e que tem vírus de RNA? É isso que o senhor está dizendo? Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando. Tem vírus cujo material genético é o DNA, tem vírus cujo material genético é o RNA. Beleza? Você vai encontrar de maneira rara, mas vai encontrar aí até vírus com DNA e RNA. Por exemplo, o citomegalovírus humano é um exemplo disso. Beleza? Aqui, ó. Megalovírus humano. Eita, Rosinha. Tá aí, ó, citomegalovírus humano. CTM-HIV. VH, desculpa. Bom, outra característica dos vírus. Envoltório contendo moléculas de proteína. Bom, aqui é importante dizer. Todo vírus, pessoal, ele é formado basicamente de duas coisas. Uma cápsula de natureza proteica, é esse cara bem aí que ele está fazendo referência, tá certo? E alguns, todo vírus,
tá? Possui isso. E o material genético dentro. Alguns, além da cápsula de natureza proteica, também apresenta um envoltório lipídico, além da cápsula de natureza proteica. Professor, isso é comum? Gente, comum não. Mas pode acontecer. Além da cápsula, o envoltório contendo lipídios, tá bom? Belezinha, galera? São agentes causadores de infecções no homem, em outros animais, em vegetais e em bactérias. Como eu tinha dito para vocês, como o vírus é uma cápsula de natureza proteica e um envoltório vamos dizer, apenas lipídico, alguns, nem todos têm esse lipídio, né? Nem todos têm o lipídio, tá? Nem todos, alguns têm. Beleza? Agora, tem também aqueles que apresentam, como eu falei, além da cápsula, o envoltório. Tudo bem. Esses aí, tudo bem. Esses aí apresentam essa estrutura que eu coloquei. Beleza, mas e o material genético, professor? O material genético obrigatoriamente tem que estar presente em todos eles. Todos, obrigatoriamente. Não tem como fugir disso. Tá, galera? E aí, de novo, eu vou dizer. Pode ser que esse material genético seja somente o DNA ou somente o RNA. Dificilmente você vai encontrar os dois. Tá bom? Dificilmente você vai encontrar os dois. Tranquilo, galera? Show? Muito bem. Professor, eles são parasitas? Eu tinha colocado lá, no segundo item aí, ó. Parasita intracelular obrigatório. Ele pode parasitar o homem, pode parasitar animais, pode parasitar vegetais. Peraí, professor, mas parasitar bactéria, meu irmão? Que neura é essa? Vírus parasitando bactéria? Como assim? Vírus parasitando bactéria? Tem. Tem um vírus que ataca bactéria, chamado de bacteriófago. Um vírus que ataca bactéria. Não possuem metabolismo próprio. O metabolismo desses caras é dependente da célula. Precisa obrigatoriamente, né, da célula. Por quê? Porque ele é um parasita intracelular obrigatório. O nome, parasita intracelular obrigatório. Precisa da célula. E, por fim, não se desenvolve em ambientes extracelulares. Não se desenvolve em ambientes extracelulares. Quer dizer, você não vai encontrar um vírus que esteja fora da célula, não vai encontrar um vírus que esteja fora da célula se desenvolvendo. Não tem isso. Não tem isso. Por quê? Porque ele depende da maquinaria biológica da célula para fazer, manifestar, reproduzir, qualquer coisa que seja relacionada a um ser vivo. Tá lindo, galera? Eu acho que a gente debateu bem aqui sobre as características gerais. Eu acho que nós debatemos bem. Beleza? Beleza. Vamos lá. Estrutura básica de um vírus. Tá aí o que eu tinha dito a vocês. Ó. Um vírus, ele é formado de quê? Ele é formado, eu tinha dito para vocês,
que ele tem uma cápsula de natureza proteica, é chamado aqui de capsídio, é isso aqui, ó. Isso aqui é proteínas. São proteínas. Tá aí, ó. O material genético é isso aqui que você está vendo. Ó, material genético e nós temos aqui, além, eu falei para vocês que alguns vírus, além do material genético e da cápsula proteica, apresenta também o quê? O envelope viral. Envelope viral, ele é um envelope lipídico. É um envelope lipídico. Esse envelope viral tá aí, ó, é lipídico. É lipídio, tá bom? Tranquilo? É lipídio puro. Professor, o SARS-CoV-2 tem isso daí? Tem. O SARS-CoV-2, além dessa cápsula azulzinha que você está vendo aí, que é proteína, também tem um envelope lipídico. E tem mais. Sabe o que é? As espículas. Inclusive, no caso do SARS-CoV-2, essas espículas, elas identificam o vírus. Identificam o vírus. Se você, no caso do SARS-CoV-2, quando as espículas mudam, né? Lembra que a gente falou de um monte de cepa de vírus aqui no Brasil e no mundo? Depois do SARS-CoV-2, o original mesmo, que matou aí a maior parte dos indivíduos? Pois é. Essa cepa viral, essas cepas virais, mudavam o material genético, sim, mas principalmente as espículas. Principalmente essas espículazinhas aí. Beleza? Lindo. Vamos lá. Continuando aí, hein? Então você já conhece o vírus por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora. Já conhece as características dos vírus, o que é cada um desses caras. E agora, nós vamos ver como esses vírus se reproduzem. Galera, nós temos aí 2 tipos de ciclos desenvolvidos pelo vírus. Basicamente 2 tipos. Quais são eles? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. São os 2 tipos. Lítico e o outro lisogênico. Está ali o nome. Nós vamos ver os 2. Vamos começar pelo lisogênico. Por que o nome lisogênico? Lisogênico. Por que esse nome? Ciclo lisogênico, não ocorre a ruptura da célula hospedeira. Não ocorre ruptura de célula hospedeira. Se não tem ruptura de célula hospedeira, então evidentemente que esse indivíduo não, ele vai continuar ali no interior da célula, apenas com o seu material genético e toda a estrutura para dar o comando para iniciar o ciclo lítico, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Professor, então como é que ocorre isso? Então vem comigo, que eu vou te mostrar aqui. Tudo começa com o vírus. Está aqui o vírus, bonitinho. Alguns desses vírus, galera, eles fazem os 2 tipos de ciclos. Os 2. Funciona assim, ó.
cara pega por um determinado período, ele é infectado pelo vírus, tá? Por esse vírus. O cara nem sabe, né? Vamos supor, naquele período lá que a AIDS foi descoberta, a AIDS é a AIDS, viu, gente? É só para dar uma enfeitada para ficar um nome mais bonito. Quando a AIDS foi descoberta, em 1981, muito do que se falava, ninguém sabia ainda qual era o mecanismo que levava ao processo de infecção, ninguém sabia ainda como é que era. Então, o que é que acontece? O indivíduo era infectado, né? O indivíduo era infectado. Ele, por exemplo, ele mantinha relações sexuais com a sua parceira, com o seu parceiro, enfim, né? E aí, ao manter relações sexuais, não tinha preservativo, o indivíduo, ou então ele fazia uso, por exemplo, de drogas injetáveis que compartilha seringa, né? Então, basicamente, o que acontece? O indivíduo era infectado. Um determinado momento, aquela infecção começava a desenvolver ali o ciclo lisogênico, que é quando você tem a infecção, mas as células não morrem. Por quê? Porque elas não são destruídas para o vírus sair. É aqui, ó. É exatamente esse aqui que você está vendo. O vírus chega na célula, aqui, ó. Né? Esse vírus, ele se acopla à membrana plasmática da célula hospedeira, pega seu material genético e injeta esse material genético dentro da célula. Dentro da célula. O material genético é injetado dentro da célula. Beleza? Tranquilo, galera? Muito bem. Uma vez que esse material genético é colocado dentro da célula, a cápsula não interessa mais. Não interessa mais. Olha aqui ele injetando aqui, ó, penetrando o seu ácido nucleico no interior da célula. Olha isso. Olha isso daí. Tá? Olha isso daí. Aí o material genético dele fica lá dentro. Já já, esse material genético se acoplará ao material genético da célula hospedeira. Já já. Esse material genético se acoplará ao material genético da célula hospedeira. Vai se juntar. Pronto, aqui ele já está junto, olha para cá. Um rum espia. Olha aí. Integração do ácido nucleico viral ao DNA bacteriano, ao ácido nucleico da célula, que no caso é uma bactéria. Quando a célula se reproduz, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e por aí vai, né? Quando ele se reproduz, aí o material genético da célula reproduz também, mas reproduz também, sabe quem? O material genético do vírus, que foi acoplado ali. Cara, aí não tem jeito. Aí a reprodução é aos montes, tá? A reprodução aí é aos montes. Beleza? E aí, meu irmão, não tem morte de célula. Você está vendo que a célula não morreu? Pelo contrário, ela se dividiu. Se dividiu várias vezes. Isso é o ciclo lisogênico. E isso aí é o ciclo lisogênico. Vou lhes mostrar o ciclo lítico. Olha aí o ciclo lítico do vírus. Olha a diferença aí, ó. Ele faz tudo bonitinho, lindo e maravilhoso. Está aqui o vírus se aproximando e se agarrando
a membrana da célula. Está aqui o vírus injetando o seu material genético. Mesma coisa do ciclo isogênico. Mesma coisa. Está aqui a integração do material genético do vírus ao material genético da célula hospedeira. E aqui você tem, a partir de então, os chamados provírus que controlam o metabolismo da célula hospedeira. Nesse caso aqui é uma bactéria. Poderia ser qualquer célula. Do seu corpo, por exemplo, né? Poderia. E aí, meu irmão, à medida em que os provírus começam a controlar a reprodução, aí, meu irmão, já era. Por quê, professor? Por uma razão simples. É que a partir daí, você tem a célula trabalhando para o vírus. Olha que coisa sem rumo isso, rapaz. Olha que coisa mais sem rumo. A célula trabalhando para o vírus. A célula, a partir de então, passa a fazer aquilo que os provírus querem que seja feito. Então, eu quero que você faça isso aqui. A célula vai lá e faz. O que o provírus manda fazer, na verdade? Produzir, sintetizar novas cápsulas que são de natureza proteica. Novas cápsulas são produzidas, são sintetizadas. Tá? Novas cápsulas. E aí, a partir do momento que novas cápsulas são produzidas, olha aqui o vírus pronto para ser montado. E olha aqui o vírus se libertando, porém rompendo a célula aqui, ó. Isso é chamado de ciclo lítico. Cara, isso é o momento mais dramático da relação hospedeiro-parasita, porque é o momento em que o indivíduo manifesta alguns dos sintomas mais pesados da doença. Hoje, nem tanto, porque o indivíduo que tem AIDS hoje em dia, ele consegue viver. Tá boa. Basta que para isso ele tome a medicação. Ele siga as orientações do médico. Porque eu te digo, se não seguir as orientações, meu amigo, eu lhe digo com sinceridade. Eu lhe digo com sinceridade. A possibilidade de o indivíduo morrer em decorrência do vírus, da doença da AIDS, é muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, todos vocês devem lembrar. Grandes nomes da música brasileira, nacional e internacional, né, infelizmente faleceram vítima de AIDS. Freddie Mercury, né, do Queen, né? Aqui no Brasil, o cantor da banda Legião Urbana, né, o Renato Russo. Cazuza, do Barão Vermelho, morreu também, infelizmente, de AIDS. Se fosse nos dias de hoje, outros atores, aquele Lauro Corona e tantos outros aí. Se fosse nos dias de hoje, essa galerinha aí não tinha morrido, não. De AIDS, não. Podia ter morrido de outra coisa, até de Covid. Mas de AIDS, não. De AIDS, não. Por quê? Porque hoje tem medicação, né? Para você fazer o controle da doença, hoje não tem mais. Eu assisti naquele documentário sobre o Freddie Mercury, né? Bem legal aquele documentário. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Mas uma coisa triste, né? Infelizmente, no fim da vida, ele esteve praticamente com a primeira namorada dele, né? E com o namorado dele no final já da vida.
Então, assim, uma pessoa com tanto dinheiro, tão importante, tão, né, esteve aí em praticamente todos os países do mundo aí cantando e tal. Cara de um talento, assim, impressionante. É realmente triste ver como foi o fim, né? Infelizmente. Infelizmente. Lembro da música, uma das músicas que mais me chama a atenção é Love of My Life. Love of my life, you love me. É linda essa música. Love of my life, you give me. Love of my life, can't you see? Running back, don't take it away from me because you don't know any ways to be. Parar por aqui que o meu inglês é muito raso, viu, gente? Eu não sei nem se saiu aí que preste. Mas o cara é realmente muito bom, é um talento assim questionável. Então, gente, hoje não, hoje se você se você usa medicação, os medicamentos antirretrovirais, cara, a possibilidade de você morrer de AIDS, por exemplo, eu diria que praticamente zero. Vamos passar. Agora nós vamos entrar, sim, agora sim, nas chamadas doenças virais. Chamadas doenças virais. Né? E nós vamos falar de muitas delas aqui. Muitas. Tem várias doenças virais aí para a gente tratar. Tá? Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa falar aqui, a chamada febre amarela. Febre amarela. Galera, febre amarela não é brincadeira. As pessoas muitas vezes acham que a febre amarela é algo assim irrelevante. Não é verdade. Primeiro que a febre amarela é uma doença causada, doença viral, né? Causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Esse cara é uma peste, né? É uma peste. Por que, professor, o senhor está dizendo isso? Porque, rapaz, esse cidadãozinho, ele transmite doença demais, moço, através da picada dele. A picada desse cara transmite um sem fim de doenças. Pelo amor de Deus, gente. Né? Então, a picada do mosquito Aedes aegypti. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Quais são, por exemplo, onde é que a febre amarela é comum? Zona norte, região norte do país. Região norte do país. Principalmente ali no Pará. Meu amigo, entrou no Pará, tá certo? Você precisa ser, vamos dizer, vacinado. Porque, meu amigo, eu estava outro dia, já tem, outro dia não, né, gente? Já tem algum tempo isso. Uma série aí do Drauzio Varela, aquele documentário que ele fazia, sempre aí para o Fantástico. E em um desses documentários, eu me lembro muito bem, que ele falou sobre o problema da febre amarela lá na região norte, principalmente no Pará. E ele, quando foi para lá gravar a série, o cara é médico, cara. Veja lá o que eu estou falando. Médico. Ao entrar no Pará, ele foi picado. Como ele não tinha sido vacinado, ou parece que a vacina dele já tinha muito tempo, eu não lembro bem do que ele falou. O que aconteceu? Infelizmente, ele acabou manifestando a doença, a febre amarela. Meu amigo, a situação dele foi pesada.
É preciso ter cuidado, galera. Professor, o senhor acha que ele negligenciou? Não, não acho não, tenho certeza. Sei lá, o cara ali naquela coisa de gravar e tal, nem se preocupou com a questão da doença em si. Nem se preocupou. Mas que é perigoso, é uma doença grave. Olha aqui comigo, acompanha alguns sintomas aqui. Febre alta, dores musculares, olha aí um ponto importante, e mal-estar. Mal-estar. Dores musculares e mal-estar. Cara, mal-estar é um problema gravíssimo. Sabe, a pessoa passa mal de verdade, cara. Não é brincadeira isso daí, não. Passa mal de verdade. Muito mal. Como é que se combate? Como é que se previne, na verdade? Combatendo o mosquito, o Aedes aegypti. E aí você vai estar ajudando não somente na questão do controle da dengue, da febre amarela, mas de outras doenças também. E, como eu tinha falado para vocês, a vacinação, que é um ponto importantíssimo. A verdade é importantíssimo. Tá bom? Então, febre amarela é um ponto importante. Professor, o que mais? Dengue. Eu tinha falado agora sobre a febre amarela, aproveitando para falar sobre a dengue. Por que falar sobre a dengue, professor? Galera, porque a dengue também ela é transmitida pela picada do Aedes aegypti, causada por um vírus. Então aí, ó, a picada do mosquito Aedes, mesmo mosquitinho que causa a febre amarela, mesmo. É o mesmo carinha chato. Rapaz, esse mosquitinho é nojento. Pense no mosquitinho nojento. O Aedes aegypti. Esse rapaz é nojento. Cara, complicado esse Aedes, hein? Complicadinho, rapaz. Então, olha só. Sintomas. Febre alta. Dor de cabeça. Nas articulações. Dor retroorbital, atrás do olho. Também é uma característica de quem tem dengue. Meu amigo, a pessoa com dengue, você tem que ter muito cuidado. Porque qual é o grande problema? É o rebaixamento rápido do índice de plaquetas. Então, quando a gente fala de dengue, a gente tem que relacionar com as plaquetas. E aqui eu quero fazer um registro, hein? A gente tem que relacionar com as plaquetas. Aí, ó. E aqui eu quero fazer um registro, que é o seguinte, deixa eu explicar para você. Bem aqui para você entender. O que tem a ver dengue com plaqueta? Só tudo, né, gente? Só tudo. Porque, veja, a dengue está relacionada com as plaquetas, as pessoas falam até assim, olha, fulano, o teu é dengue hemorrágica, a tua é dengue hemorrágica. Gente, não existe dengue. A dengue normal e a dengue hemorrágica. Existe a dengue. A evolução do quadro do paciente, com um acentuado rebaixamento do nível de plaquetas, é que torna o indivíduo com o quadro hemorrágico. Mas a doença continua sendo dengue. O indivíduo continua tendo dengue. Ele tem dengue. Tranquilo? Ele tem dengue. Não é dengue hemorrágica. Se acentua para o quadro hemorrágico quando o indivíduo tem uma queda, né, enorme do número de plaquetas.
Aí vai lá para baixo mesmo, debilita pra caramba, né? Aí é outra história. Tá bom? Aí é outra história. Muito bem. Como é que se faz? Do mesmo jeito lá. Não existe vacina para o vírus da dengue. Não tem. Não tem. Tem vacina para febre amarela. Para dengue, não. Para dengue é realmente combater o mosquito. Beleza? Olha aí a famosa gripe. A influenza. Nós temos vários tipos de influenza, né, gente? Vários. Mas nós temos aí, basicamente, a mais comum de todas, né? Que é essa dengue que a gente tem sazonal. Essa daí é comum, essa aí que você tem todo ano. Meu irmão, é difícil passar um ano que o indivíduo não tenha dengue. É difícil passar um ano que o indivíduo não tenha dengue. Ou dengue, ó, não tenha gripe. Difícil. Bem complicado mesmo. Na maioria das vezes, o cara é vacinado, pouco tempo depois, ele desenvolve a gripe. Pouco tempo depois ele desenvolve gripe. Rapaz, professor, o negócio é estranho isso daí. Como é que eu me vacinei para não ter gripe e pouco tempo depois eu desenvolvo gripe? Como assim? Negócio esquisito isso, não é não? Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte. Quando você quando você é vacinado, se o vírus para o qual aquela vacina foi criada não for um vírus mutante, beleza, de boa, de verdade, gente. No problem. Mas, quando se trata de um vírus que realmente tem um alto índice de mutação, como é o caso do vírus da gripe, né? O Haemophilus influenza, aí, meu irmão, a situação é diferente. Por quê? Porque esse cara muda com muita facilidade. E possivelmente, ali nas mudanças, você tenha uma situação em que o vírus, você vacinou agora, mas não pegou aquela cepa de vírus que você adquiriu ali. E aí, por isso, o indivíduo acaba desenvolvendo a doença, a gripe. Então, como é que é feito o contágio? Através do contato direto com gotículas de saliva. Quer dizer, o cara num ambiente fechado, com outro ou com outros que estão gripados, a possibilidade desse cara pegar gripe também, rapaz, é praticamente 100%. É praticamente 100%. Né? Possibilidade do cara pegar gripe é... Outro dia mesmo eu estava bonzinho aqui, aí a Rosinha estava gripada aqui no estúdio, e aí passou para mim, porque o ambiente é fechado. Como é que não passa? Né? Como é que a pessoa sai lá da cidade dela, lá de Timon, da casa dela, para ir passar gripe para os outros aqui, mano? Mas o negócio sem rumo isso. Tá vendo aí? Outro dia, foi o Santiago ali no outro estúdio. Estava bem ali, bacana. Né? Aí no dia da aula, eu vi o Santiago com meio, né, assim, estranho. Digo, foi, Santiago? Não, professor, porque eu estou assim gripado e tal. E, moço, eu estava no estúdio e ele estava na parte técnica ali com o Newton Mar. Pegou gripe no Newton Mar em mim, rapaz, Santiago é danado. Parece que eles combinaram com a Rosinha, ele combinou com a Rosinha, ele e a Rosinha. Disse, bora pegar o teste, bora. Bora botar para ele gripar.
Como é que pode, rapaz? Outro dia foi a Yara, lá no 2º ano, à noite. Estúdio pequeno, né? A Yara só espirrando e tudo, coçando o nariz. Meu Deus. Então olha lá os sintomas. É chato, né, gente? Sintoma de gripe. Vamos combinar que é um negócio chato, né? Coriza, nariz escorrendo, uma febrezinha, dorzinha de cabeça chata. E eu, que por nada tenho dor de cabeça. Por nada. Obstrução nasal. O cara quer dormir, não consegue dormir direito. O nariz obstruído, às vezes áreas superiores obstruídas. É chato, cara, é muito chato. Por isso que eu sempre ando, eu não relaxo com Nelsoro, mas eu não estou com ele aqui. E o meu tradicional Vic. Então, ó, olha aí. Ó, esse é bom. Esse é show. Aí, meu irmão, ó, descongestiona mesmo. Eu ando com ele 24 horas por dia. Até na hora de dormir eu durmo com ele. Falando sério. Falando sério, até na hora de dormir. Fico procurando lá em casa, perguntando a um e a outro, cadê, viu, não viu, né? Mas que é chato é. Sintomas são chatíssimos. Aí fica aquele mal-estar, cara, aquela moleza no corpo. Você vai à drogaria, porque não existe remédio para a gripe, né? Existe remédio para o sintoma da gripe. A gripe é o corpo que tem que se recuperar naturalmente, né? Mas gripe para gripe não tem. O cara vai lá, pede um descongestionante nasal, pede aquele chazinho que tem paracetamol, fenilefrina, né? Às vezes uma coristina, uma coisa. Você toma ali com chazinho. A mamãe estando lá em casa, a primeira coisa que ela faz logo é uma gemada. Pense, meu amigo. Meu amigo, agora a gemada que a mamãe faz, ou o cara fica bom, ou ele morre de diabetes. Pense num negócio doce, meu amigo. Ah, meu Deus do céu. A minha esposa também aprendeu a fazer gemada. Ave Maria. Ela também faz uma gemadazinha bem bacana, caprichada. E como é que eu evito, professor, ter gripe? Evitando contato com pessoas doentes, como estava a Rosinha no dia, como estava a Yara, como estava o Santiago, né, que pegou em todo mundo, só no estúdio. De uma espirrada só o Santiago contaminou 2 pessoas. Evitando, gente, e se vacinando, né? Quanto mais você se vacina, menor é a possibilidade de você pegar, né? Óbvio. E a cachumba, rapaz, cachumba ou papeira, é um tipo de doença causada por vírus, o vírus da cachumba, né? Que quando o indivíduo tem que ter cuidado com o vírus da cachumba, o homem, porque ele desce para o escroto, né? Na verdade, desce para o testículo. Desce para o testículo. E aí pode crescer, aumentar, tornar, inclusive, o indivíduo estéril, esterilidade, destruir as células do testículo. Tá? As chamadas células que produzem os gametas masculinos, né? Beleza? Contágio através de gotículas, né? A forma de contato é através de gotículas de saliva, quer dizer, a pessoa está doente ali, a pessoa está dodói, com cachumba ou papeira, ele tem que ficar em casa, cara. Não pode ficar saindo, não. Não pode ficar brincando, não. A pessoa com cachumba ou papeira tem que ficar em casa. Ficar em casa. Uma das preocupações maiores de mãe, pai, com os filhos criados aí, como eu fui criado, por exemplo, solto aí com brincadeira, com tudo, é justamente a questão
do menino ter cachumba para pera e passar. Porque menino é bicho que só vive grudado um no outro. Ou negócio sem rumo. Né? Quais são os sintomas, professor? Aumento da glândula parótida, aqui, ó. Glândula parótida. Ó, volta aqui, Yara. Yara Dornelles Delbalde Lavoisier, Portela. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Essas glândulazinhas aqui, elas incham. E o indivíduo fica com papeira. Ou cachumba. Tanto faz. O que mais? Como é que eu evito? Evitando o contato com pessoas doentes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e por conseguinte, se você foi vacinado, menos mal. Porque aí a possibilidade é bem menor de você pegar. Não tem nem comparação. Possibilidade é bem menor. Tá bom? Volta para mim, Yara. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, é rápido. Não é? São 3 minutinhos e eu volto logo na sequência com a nossa segunda aula de hoje, de Biologia, para a segunda série do ensino médio. Até já.